Olá, meus queridos. Vamos falar um pouquinho sobre os diversos tipos de conhecimento com o objetivo de afunilar para o conhecimento científico. Por quê? Porque o conhecimento científico tem características próprias e é o tipo de conhecimento que nós temos que lidar no nosso dia a dia como acadêmicos, como os trabalhos acadêmicos, as pesquisas de iniciação, todos os tipos de trabalho lidam com esse tipo próprio de conhecimento. Então vai ser muito comum vocês falarem palavras, assim, algumas palavras que vão fazer parte dos seus vocabulários. É o conhecimento científico, que tipo de conhecimento é o conhecimento científico, o método científico, as pesquisas, né? As diretrizes para a execução da pesquisa bibliográfica, coleta, análise, interpretação de dados, cronograma, pesquisa descritiva, pesquisa investigativa, pesquisa qualitativa e etc. Várias expressões vão fazer parte daquilo que a gente chama de conhecimento, do conhecimento específico, que é o conhecimento científico ou o conhecimento acadêmico. Então, continuando, o que é o conhecimento humano? Né? Antes de falar sobre o conhecimento científico, vamos falar um pouco sobre o conhecimento humano. Né? O homem, diferente de outros animais, ele tem características próprias. A gente fala assim, ele é dotado de categorias sui generis. Né? O que é isso? Ele tem características que diferem dos outros animais. Né? Ele tem a capacidade de abstrair, de pensar, né? De olhar para um objeto e, a partir do olhar, desenvolver um pensamento sobre aquele objeto, né? A partir de uma observação. Então, ele tem características humanas que permite o ato de conhecer. Não só permite, como também o homem ele tem motivação para conhecer. Então, isso é uma característica também do homem. Ele sempre busca conhecer as coisas, desde bem jovem, bem criança. Né? A gente vê o movimento da criança para a descoberta, para na brincadeira, quando ele descobre alguma coisa diferente, nova, né? Quando ele começa a dar os primeiros passos, dominar um certo espaço, uma espacialidade, né? Andar às vezes de um sofá para outro, ele consegue dominar isso. É o ato de conhecer, de reconhecer o espaço. Essa é a forma mais primitiva, né? De conhecer. Então, quando a gente fala do ato do conhecimento humano, a gente fala de dois tipos de categorias, né? Que são as categorias sensíveis e as metasensíveis. O que acontece? Como que essas características, essa forma de conhecer, o ato de conhecer a partir das características sensíveis? Essas duas características no homem elas não são desarticuladas, né? Pelo contrário. Mas vamos pensar primeiro o que são os dados, as categorias sensíveis, né? Então, elas estão vinculadas aos sentidos, né? Ao olfato, à visão, a característica corpórea sinestésica, né? Motora, né? Então, às vezes você acorda num dia e você percebe que está frio, né? Aí você vai buscar uma roupa adequada para aquele dia, né? Você vai pegar uma blusa de manga comprida, você vai é, vestir de forma adequada. Então, quando você pensa sobre aquilo que está no corpo, nos dados sensíveis, né? Nas características dos sentidos, aí você já está tendo um tipo, o homem tem capacidade de desenvolver essa característica metasensível, que é justamente quando ele utiliza a capacidade de pensar, né? Ele pensa sobre aquilo, sobre o dado sensível, né? E a gente pode perceber que essa é uma característica própria do homem.
a característica metasensível, ela é própria do homem. Então, ela está expressa na própria realidade dele, né? Diferente, por exemplo, das sensíveis. Os animais têm as características sensíveis. Então, o cachorro, quando está num lugar frio, ele não vai pensar, ele vai agir instintivamente, ele vai procurar um cantinho para ele enrolar, ficar quietinho, né? Enquanto às vezes tem o sol, ele já às vezes dorme de perna aberta porque está sentindo mais calor, né? Quando ele está com sede, ele busca água. Se ele sentir algo esquentando um fogo, alguma coisa, ele não chega perto, porque ele também tem essas características sensíveis, né? Então ele se movimenta através dessas características. Quando ele tem fome, ele busca, né? Quando alguém do afeto dele, né, o seu dono, alguém que tem um afeto, uma relação de afeto com um animal, por exemplo, com um cachorro, ele sabe reconhecer, ele estabelece uma relação, mas não é uma relação como o homem estabelece com outro homem, né? Que envolve, além dos sentidos, a capacidade de pensamento, de abstração. É, o homem, ele, a partir de um objeto, a partir da observação de um objeto, ele é capaz de pensar sobre esse objeto, desenvolver a reflexão, desenvolver a abstração. Por quê? Porque o homem é dotado de funções superiores, né? Dotado de características que são funções superiores do homem, né? Aquilo que o Vygotsky fala, né? São a capacidade de refletir, de pensar, de comparar, de definir, de falar algo que tenha uma definição própria. O homem é dotado de uma inteligência diferente dos outros animais, né? Então essas características que fazem o homem um produtor de saber, ele consegue construir o conhecimento, porque ele é dotado dessa inteligência. É importante entender também o que diferencia o conhecimento do saber, né? Como a gente falou antes um pouco da natureza humana, né, o homem é um ser que expressa, podemos dizer assim, aquilo que existe no seu mundo interior com aquilo que tem no mundo exterior, né, através de um processo cognitivo, como eu falei antes, né, dessa característica própria, né, do ser humano, né, que é a cognição, que é o desenvolvimento da capacidade cognitiva, através daquelas funções superiores que a gente colocou. Então, desse modo, o homem parte de todos os fenômenos naturais, metafísicos, e a partir deles ele produz a sua racionalidade, ele produz uma racionalidade em relação aos fenômenos, né? A gente pode falar desses fenômenos, vamos, por exemplo, a pensar nas cidades, né? No meio ambiente, na natureza, aquilo que acontece nas comunidades, né, nas instituições, né, se a gente for pensar, agora que nós estamos começando também um estágio nas escolas, né, então o ser humano, a natureza do ser humano, ele consegue, né, a partir da observação e das suas características cognitivas, ele consegue desenvolver um conhecimento a partir disso, né? Ele relaciona algo que tem nele, né, daquilo que é interno, a sua capacidade de pensar, e ao fenômeno externo. E aí ele produz um conhecimento próprio sobre aquele fenômeno, né? Então isso é próprio da natureza humana, né? É uma relação entre o intra e o inter e intra, né? Aquilo que o Vygotsky chama de aspectos intra e os aspectos inter, né? Intra é interno, inter é externo, né? E a partir daí ele consegue desenvolver o ato de conhecer, o ato de saber, né?
Então, o que é o conhecimento diferente do saber? O conhecimento ele pode ser definido como sendo a manifestação da consciência de conhecer. É a consciência do conhecimento. De forma mais simplificada, disse que o conhecimento existe quando a pessoa consegue ultrapassar o dado vivido e explicá-lo. Ao viver, o ser humano tem experiências progressivas, por exemplo, experiências de dor, de prazer, de fome, de saciedade, do quente, do frio. E é o conhecimento que se dá através da vivência que o homem tem que se desenvolve as propriedades necessárias à adaptação, à interpretação, à assimilação do meio interior e exterior do ser. Ocorrem aqui as relações entre sensação, percepção e conhecimento, sendo que a percepção tem uma função mediadora entre o mundo caótico dos sentidos, caótico no sentido de não ter uma sistematização, né, daquilo que você observa ou em você mesmo ou no mundo, e um mundo mais ou menos organizado, a partir de uma atividade cognitiva. Então é muito comum, por exemplo, você, ao observar um objeto, vamos pensar aqui num objeto de pesquisa, né? Aquilo que vocês vão observar, aquilo que vocês já têm em mente. Então, ao observar, você não consegue perceber aquilo de forma sistematizada, organizada, né? Então, quando ele não é sistematizado, né, você olha para um determinado objeto, eu quero pesquisar, vamos dar como um exemplo, o comportamento dos alunos na escola, como eles se relacionam e etc. Então, você olha à primeira vista, observa, você não percebe nada. Aí, progressivamente, você vai estabelecendo, quando você consegue criar, olhar o problema. A gente nunca consegue desenvolver uma pesquisa se a gente não partir de um problema. Quando você começa a observar e definir um determinado objeto, é porque você tem alguma coisa naquele objeto que incomoda. Tem alguma coisa que está errado quando você olha. Às vezes você tem só a sensação, mas ainda não consegue identificar. Então, quando você vai desenvolver um projeto de pesquisa ou uma pesquisa, você já começa a observar o problema. Sempre tudo parte de um problema, né? E não significa que você tem que entender tudo daquele problema, muito pelo contrário, a partir do desenvolvimento da sua pesquisa é que isso vai se desenvolvendo. Isso vai desenvolvendo à medida que você vai desenvolvendo a pesquisa, a capacidade de leitura, associado com aquilo que você vê na sua própria experiência, na observação. E aí, a partir daí, é que se desenvolve um conhecimento, se produz um conhecimento novo. Um conhecimento novo, ele traz uma representação de um significado próprio do pesquisador. Então, ele traz um significado e um sentido que tem a ver com o próprio pesquisador. Por isso que quando a gente coloca um tema para discutir, cada um pode fazer um comentário diferente. Por quê? Porque a partir do momento que você tem uma mente com experiências, com reflexões, com culturas diferentes, com memórias diferentes, você vai interpretar e vai reconstruir aquele ponto de observação ao seu próprio modo, né? Então é assim que acontece. Então, qual que é a diferença? Essa mais ou menos é algumas características do conhecimento. A gente vai ainda trabalhar isso de forma mais profunda daqui a pouco, num slide posterior. Tá? O saber, o que é o saber? Vamos lembrar aqui daquilo que Platão fala, né? Saber é a habilidade para o exercício das ações, né? Então, o saber para o Platão, o sábio é aquele que é um homem prudente. O sábio é um homem prudente, né? Então, só para a gente começar a entender o que é o saber. O saber, ele é uma
competência da compreensão, da informação e da interrogação. Então é um saber, né? O saber, ele é essencial e existencial no homem, né? Ocorre em todos os povos, independente da raça, independente da crença. E aquilo que eu falei, o homem, ele tem uma característica de desejar saber, ele tem motivação para saber aquilo que ele não conhece. Por isso que nós desenvolvemos, né, a humanidade desenvolveu e acumulou o conhecimento, pelo próprio desejo de saber, né? Então, saber caracteriza desde os tempos históricos. Os homens pré-históricos, eles já queriam desvendar o universo, né? Ele queria saber, vinculava alguns fenômenos da natureza a um culto das forças da natureza, né? Então eles faziam essa relação da natureza como uma forma de conhecimento, né? Então, da passagem primitiva para a antiguidade, o homem, em sua sabedoria de até então, amplia esses limites, né, dos saberes ou do conhecimento, né? Ele começa a criar explicações mitológicas do universo, né, para explicações de natureza religiosa. Então ele sai da explicação mitológica para uma explicação de natureza religiosa. E o homem, por que ele faz isso? Porque ele busca a verdade. Para ele, aquilo, a verdade é o objeto do conhecimento, né? Então, a partir daí, o homem procura respostas às interrogações sobre o universo, né? Então, ele sobre o universo através de propostas de bens como realidade, como hipótese da realidade. Então ele começa a criar hipóteses sobre a realidade, né, sobre aquilo que a realidade mostra. É uma passagem também caracterizada da religião à filosofia, né? Então, ao invés de basear todos os fenômenos a um universo religioso, ele começa, a partir da filosofia, construir um caminho da razão, a busca pela razão. E depois, posteriormente, da filosofia à ciência, né? Então, a ciência, ela surge, ela vai surgir lá na Idade Moderna, né? Quem que foi o pai da ciência moderna? Quem foi o pai da ciência moderna? Foi Galileu, né? Galileu surge, a matematização ela surge com Galileu. Ele estabelece leis sobre as quedas dos corpos, né? E ele utiliza o espaço-tempo que o corpo usa para percorrer um plano imediato, né? Então o marco da ciência, que surge a ciência, é com Galileu na Idade Moderna, né? Então demorou muito tempo para o homem chegar a produzir o conhecimento científico, aquilo que a gente chama de ciência, né? Então foi um processo. Antes disso, a gente pode caracterizar que o homem desenvolvia saberes, conhecimentos que a gente pode denominar como saberes, ou então também inicia aquele conhecimento que tinha uma determinada racionalidade, né, como filosófico, né? Então o conhecimento filosófico ele surge na antiguidade, né, com os povos antigos, né, na tentativa do homem entender o universo a partir de uma racionalidade, a partir do caminho da razão. Bom, então a gente pode caracterizar a partir daquilo que nós falamos que os níveis de conhecimento ou os tipos de conhecimento, né?
o conhecimento sensível, que é aquele conhecimento do senso comum, também chamado de conhecimento popular, né, saber popular, o conhecimento filosófico, né, que a gente já está fazendo algumas experiências sobre eles, que é um conhecimento também que pode ser acionado ou incorporado ao conhecimento científico. O conhecimento teológico, que é um tipo de conhecimento baseado na fé, e o conhecimento científico. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tipos de conhecimento. O conhecimento sensível, ou senso comum, ou conhecimento vulgar, né? Ele tem algumas características, nós já falamos um pouco no slide anterior. Então, quais são as denominações que a gente chama para o conhecimento sensível, ou conhecimento que a gente chama de senso comum? É também chamado de conhecimento vulgar, né? O conceito de vulgar está bem aí no canto, né, do lado direito. Então, o que é esse tipo de conhecimento? Né? É um conhecimento que se adquire a partir da experiência do cotidiano. Né? Então, certo dia eu vi uma pessoa dando uma receita de como fazer arroz. Né? Então, a receita era a seguinte: você coloca óleo na panela, banha ou manteiga. Quando começar a esquentar, você coloca o alho amassado e vai fritando esse alho até ficar dourado. Se ele ficar muito branco, ele não dá o sabor do alho no arroz. Se ele ficar muito escuro, ele começa assim, você sente um certo amargo. Então, a importância de achar o ponto certo da fritura desse alho. Em seguida, quando você chegou nesse ponto de fritura, você coloca o arroz lavado e vai fritando esse arroz nessa gordura ou refogando, como é dito popularmente. Então você vai fogando esse arroz até que você perceba que ele mudou um pouco de cor, ele ficou um branco mais acentuado, ele deixou de ficar transparente para ficar um branco mais leitoso, né? Aí você, quando tiver homogêneo, esse arroz tiver ficado com esse branco, na cor desse branco leitoso, você acrescenta a água fervida. Né? E assim que você acrescentar água, você coloque uma pitada de sal e prove o ponto certo do sal que você deseja. Né? E aí, quando esse arroz começar a ferver, começar a borbulhar, aí você pode abaixar o fogo e tampar. E aí você, quando ele secar aquela água, ele ficar quase todo seco, você mistura. É o único momento que você pode misturar o arroz, né? Para ele ficar mais soltinho. Né? A quantidade de água é que vai determinar se ele vai ficar um arroz mais soltinho ou se ele vai ficar um arroz mais cozido, mais grudento. Então, essa é uma receita. A receita de como fazer um arroz é um tipo de conhecimento vulgar, conhecimento do dia a dia, conhecimento da experiência do cotidiano. Né? Então, aquelas várias formas da gente analisar as coisas que fazem parte do nosso dia a dia, dos objetos, das pessoas, do que você pensa em relação a isso ou aquilo, está muito articulado com esse tipo de conhecimento. É também chamado conhecimento empírico, ou também um conhecimento espontâneo. Né? E quando a gente fala de conhecimento empírico, espontâneo, é um tipo de conhecimento que muitos professores utilizam para dar aula. Né? E mais na frente a gente vai falar um pouco, vai fazer um pouco dessa discussão sobre esse tipo de conhecimento. Né? É o conhecimento empírico que nós devemos tratar com os nossos alunos nas salas de aula. Né? Então, a gente vai buscar discutir essa questão. Então, esse tipo de conhecimento, quando eu fui falando da receita de como fazer o arroz, eu não peguei, eu fui fazendo uma sistematização, mas não com tanta objetividade, né?
Então, a gente, quando vai falar de um conhecimento, de um saber, ou um saber, né, pode ser também, um conhecimento cotidiano, a gente não tem essas características de objetividade, racionalidade, né? É aquilo que o homem faz no dia a dia sem intenção, sem a preocupação de ter uma aparência ou ter uma característica assim, é, vamos dizer assim, muito rigorosa, né? A gente fala com muita naturalidade, como eu falei, né? Algumas características desse tipo de conhecimento que está exposta aqui. Ele é um conhecimento sensitivo, superficial, subjetivo, destituído de método, impregnado de projeções psicológicas, né? Então tem um tipo de conhecimento, não no caso da receita do arroz, é claro, mas que tem essa característica, tem todas essas características aí de forma geral. O conhecimento sensível, o conhecimento popular, ou o senso comum, ele tem algumas características, como nós já falamos um pouco. Mas aqui, de forma mais sistematizada, a gente observa algumas dessas características. É o sensitivo, ou seja, é ele, ele parte, é um conhecimento produzido a partir das categorias dos sentidos, né? Ele é superficial, ele é subjetivo, ele é destituído de método, ou seja, ele é assistemático, e ele é impregnado de projeções psicológicas, né? Então, quando a gente fala que é sensitivo, nós já falamos bastante, mas o ser humano, quando vai produzir algum tipo de conhecimento, ele está muito vinculado à faculdade daquilo que a gente sente de agradável e desagradável, né? Até a própria receita de arroz. Quando eu falo aquela receita de arroz, é porque aquela receita de arroz faz com que o arroz fique com um sabor bastante agradável, né? É um exemplo bem grosseiro, mas explica um pouco isso. É o dado mais elementar daquilo que é imediatamente vivido pelo sujeito situado no mundo, né? Nessa característica, o homem, em seu processo de conhecimento, não consegue discernir o essencial do acidental. Aprende apenas aspectos externos dos objetos e dos fatos. Não ocorre interpretação além de um dado imediatamente vivido, né? Por exemplo, quando a gente coloca um texto, alguma coisa mais complexa, né? A pessoa que não consegue analisar, por exemplo, fazer uma leitura daquele texto e entender, aí ele já começa a rejeitar e criticar, né? E às vezes o que falta é justamente ultrapassar aquilo que é agradável, né? Às vezes a gente tem que aprender a gostar daquilo que não é agradável, daquilo que a gente não sabe, né? Então, com o tempo, a gente se desenvolve intelectualmente, né? Também buscando o desagradável, aquilo que a gente não sabe, aquilo que é cansativo, né? Na medida que a gente cria alguns critérios e tem alguns objetivos na vida, a gente começa a desenvolver no campo intelectual, porque a gente lida com o desagradável, né? Então, o conhecimento do senso comum é sempre uma busca pelo agradável. E quando se depara com algo que não é agradável, existe uma rejeição, uma negação. Por isso que não são tantas pessoas que vão mergulhar nesse tipo de conhecimento que não seja do senso comum, né? O conhecimento do senso comum, né, o conhecimento sensível, ele é superficial. Não existe uma profundidade de análise, né, a partir desse conhecimento. Por exemplo, quando eu dou a ração, o exemplo do arroz, né, da receita do arroz, eu não aprofundei nas alterações químicas, né? Eu não falei das propriedades científicas do arroz, da sua composição química e etc, né? Então é um conhecimento bem superficial. É aquilo que eu faço e fica bem agradável, aquilo que fica bem gostoso, porque tem um sabor acentuado do alho, né?
e etc. Né? Bom, ele é subjetivo, porque eu estou falando algo que é próprio da minha concepção individual e particular. Ou seja, quando eu dou uma receita daquilo que para mim é muito agradável, é muito gostoso. Né? Mas existem inúmeras formas de fazer um arroz. Né? Você pode fazer o arroz com abóbora no meio, você pode fazer um arroz Maria Isabel, você pode fazer um arroz piemontese, né? Você tem vários tipos de fazer o arroz. Né? Então, é, quando eu passo uma mensagem e uma receita assim, eu sempre vou passar algo que eu, a partir dos meus sentidos, foi agradável para mim. Então, é um conhecimento muito imediato, muito objetivo, né? E que projeta o quê? O meu eu individual, né? Aquilo que é muito espontâneo, que está nos meus sentidos, né? E nesse caso do arroz, eu usei quais tipos de sentido? Eu usei o tipo de sentido, o paladar, eu usei a visão, né? Eu usei também o motor, né? Os aspectos motores do corpo para poder movimentar o arroz e fazer, né, o arroz. Então eu utilizo esses dados, né? Mas isso tudo de uma forma muito espontânea, sem ter uma sistematização de cada elemento, né? Isso é por isso que a gente chama que esse tipo de conhecimento é um conhecimento destituído de método, né? Então ele não tem uma definição do caminho de como fazer isso de forma sistemática, intencional, né? Então, assim, é algo muito que não tem precisão, que não é verificável, né? Não tem aquelas características de um conhecimento científico. Né? Então, por isso que se fala aqui, olha, não possui definições metodológicas que permitem a ordenação intencional e generalizada de fases que viabilizam a construção de um modelo inteligível, simples, preciso e verificável do mundo em que se vive. Consequentemente, o saber é dispersivo e assistemático. Né? Então, eu falei a respeito de uma receita, mas é o que os homens primitivos faziam em relação ao sol, à lua, à chuva, os trovões. Né? Então, em relação aos aspectos da natureza, ele criava um tipo de conhecimento que tem essas características aqui. Né? Então, por que também ele é impregnado de projeções psicológicas? Porque trata-se de um conhecimento que tem ilusões, paixões, né? Então, tem também superstições que vêm de crenças, né, que impregnam o comportamento do homem, são impregnadas do comportamento do homem. Né? Então, é um tipo de conhecimento que tem uma projeção psicológica. Né? Se a gente for analisar algumas crenças dos homens primitivos, ou se a gente for analisar algumas crenças de algumas pessoas, por exemplo, que vivem no meio rural ou que são de comunidades, né, isoladas. Então, existem crenças e tipos de conhecimentos que são impregnados de uma característica psicológica. Sobre o conhecimento filosófico. Né? O conhecimento filosófico é um campo de estudo bem determinado. Né? A filosofia ela interessa não apenas por um aspecto particular da realidade, por este ou por aquele problema, mas por tudo, por todas as inúmeras questões que interessam a reflexão humana, iluminada pela razão, é claro, né? E em busca de causas mais profundas, indo além dos dados próximos e experimentais.
Não se limita, como na biologia, a dados experimentais, mas pergunta quem é o homem, de onde ele veio, para onde ele vai, quais são seus elementos constitutivos. A filosofia é um tipo de conhecimento que analisa tudo, ela procura uma visão de conjunto de toda a realidade. Interessa por muitos problemas, o problema do mundo, o problema cosmológico, o gnoseológico, que é o conhecimento, o antropológico, que é o homem, o metafísico, o ontológico, né, do ser e de sua origem, o ético, o político, né, o ético está relacionado ao bem e o mal, o político tem relação com a sociedade, o estético com a arte, o pedagógico com a educação. A filosofia tem o objetivo de descobrir o porquê de tudo. Ela é uma constante interrogação que o homem faz a si mesmo e a toda a realidade. Ela é algo inacabado. A filosofia, ela interroga principalmente fatos e problemas que cercam o homem concreto, né? Inserido em seu contexto histórico. E temos que considerar que o contexto histórico ele não é imutável, ele não é permanente, ele é mutável, né? O que explica o deslocamento de temas de reflexão da filosofia. Atualmente a gente está vendo, por exemplo, um filósofo muito utilizado, que é o Bauman, que fala sobre a modernidade líquida, né? É um filósofo que tem uma característica própria do mundo moderno, do mundo contemporâneo, que é a facilidade, né, de leituras dele. Né? As leituras dele são mais fáceis de entender, porque ela tem a ver com o mundo que a gente vive. Então, quando a gente vai estudar a filosofia, uma coisa importante é a gente remeter ao contexto da escrita daquele filósofo, né? Saber de que época que ele é, como entender aquele contexto histórico daquela determinada época, por que, que ele escreveu sobre isso, sobre aquilo, né? Então é importante você fazer essa retrospectiva histórica, essa busca histórica do filósofo, do autor, né? Então, etimologicamente, como a gente está vendo aí no slide, tem-se como expressão da universalidade do conhecimento humano, de tal forma que a filosofia é fonte de todas as áreas do conhecimento humano e de todas as ciências dela não só dependem, como nela se inclui. Então, muitos são os temas que a gente traz da própria filosofia. Né? E a geografia, por exemplo, ela vai discutir alguns conceitos, por exemplo, de cidade, urbano, espaço. Isso nasce na filosofia, né? Não é nasce na geografia. A geografia define o espaço como objeto, mas ela busca a geografia, o que alimenta a ciência são essas questões que vêm da filosofia, né? Então, as ciências, na medida que ela começa a desenvolver, a partir de Galileu, ela começa a desenvolver primeiramente foram só aquelas é, as pesquisas mais aquelas que eram mensuráveis, matematizáveis, né, que eram valorizadas. Posteriormente, outros tipos de conhecimento, o conhecimento humano começa a ser desenvolvido, né? Então esse conhecimento humano ele vai buscar muito, vai começar a desenvolver muito essa relação da filosofia com o próprio homem. Então a gente vai ver que até um determinado tempo na história, até a idade começa na idade moderna, até a idade moderna, o conhecimento ele era de uma dimensão mais filosófica, né? E posteriormente a partir de Galileu, ele marca, né, é um marco da ciência. Surge a ciência com Galileu. Né? A gente vai falar isso nos próximos slides. Essas são algumas características, né, da filosofia, da distribuição filosófica, né, que a gente pode dizer que o ser humano e todas as ciências delas não só dependem, como nelas se incluem. Né?
Assim, a filosofia ela pode ser distribuída, né, como mostra aqui, de forma especulativa ou teórica, ou também prática e normativa, ou normativa, né? A primeira é dividida, a, a filosofia especulativa ou teórica, ela é dividida em geral, subdividida em geral e especial, né? E faz parte dela a ontologia ou a metafísica, e da especial a teodiceia, a psicologia e a cosmologia. Né? Teodiceia é qualquer tipo de doutrina que tem características semelhantes, né? Enquanto que a filosofia prática ou normativa envolve a lógica material ou formal, a ética individual, familiar e social e a estética. Né? Então, essas são as, as formas de distribuir ou de definir os tipos de filosofia. A filosofia, uma outra característica importante, é que ela é destituída de objeto particular, né? Mas ela assume um papel orientador de cada ciência na solução de problemas. Né? Bom, a gente quando vai falar de filosofia, a gente lembra sempre daqueles filósofos, né, que a gente muito da antiguidade, né, a Pitágoras, Sócrates, Platão, Tomás de Aquino, né? Como a gente pode ver nessa figura. Né? Então, eu não vou falar de cada um deles aqui, mas isso aqui a gente vai fazer através daquela atividade que foi colocada para vocês. Então, a gente, né, vai entender um pouco do que é o conhecimento filosófico a partir da própria atividade que nós fizemos. Né? Então, vocês vão escolher algum deles, né, e vão falar sobre eles. E hoje nós vamos ver um fragmento que eu coloquei do Certeau, Michel de Certeau, e a gente vai analisar. Então, a partir dessas atividades, a gente vai entender um pouco do que é o conhecimento filosófico, tá certo? Bom, um outro tipo de conhecimento é o conhecimento teológico, né? O que vem a ser o conhecimento teológico? Em que ele se baseia, né? A verdade pode ser encontrada tanto pelo caminho da investigação como pelo da revelação. O conhecimento teológico baseia-se exatamente nesta fé. Deus falou aos homens por meio de intermediários que transmitem a sua mensagem. Podemos afirmar que a teologia é uma reflexão racional e sistemática que, porém, parte dos dados da fé e por isso pressupõe a fé. Não uma forma diferente de falar sobre o conhecimento teológico, né? A teologia é um conhecimento direcionado a compreender a totalidade da realidade homem-mundo. O objetivo é detectar um princípio e um fim único no qual se refere à origem essencial e existencial do cosmos. Então é esse tipo de conhecimento, né, que pode ter uma revelação, pode ser uma revelação que pode ter um fundamento histórico, por exemplo, como no judaísmo e no cristianismo, que parte da existência histórica de Moisés, do povo de Israel, de Jesus Cristo, dos apóstolos. A aceitação dos dados históricos não pertence à fé. Esta se realiza na aceitação da mensagem de Moisés, dos profetas, de Jesus, dos apóstolos, que afirmam ter recebido de Deus e comunicá-los aos homens. Né? Então, é um tipo de conhecimento que não vem diretamente de Deus, mas através de alguns escolhidos, né? E são esses que trazem essa comunicação para os homens.
Por exemplo, a afirmação cristã, segundo a qual Jesus Cristo morreu na cruz para salvar a ação dos homens, contém um dado histórico, é um dado de fé. Historicamente, existem provas que a gente pode afirmar que Jesus morreu crucificado na província romana da Palestina no ano 30 da nossa era, mas só a fé nele pode afirmar que essa morte é o ato de salvação dos homens. O dado de fé é uma revelação e não pode ser descoberto pela ciência, nem pela filosofia, nem pelo conhecimento popular. Tem valor só para aquele que realiza e experiencia a fé. Então, esse é o tipo de conhecimento filosófico. O crente, né, procura entender a sua fé e encontrar os motivos de credibilidade, pois ele não renuncia ao uso da razão. Então ele sistematiza seus dados de fé e procura integrá-las em toda a sua experiência humana. Por exemplo, poderá perceber que o anúncio de fé a respeito da vida eterna, da ressurreição final, é uma resposta ao anseio de felicidade presente no homem, ou que todo o estilo de vida de Jesus de Nazaré é uma boa premissa para acreditar nele. O conhecimento teológico tem uma veste científica, no sentido de que ele é racional, metódico e sistemático. Por exemplo, ele é uma sistematização, é uma sistematização, a própria sistematização das disciplinas teológicas, né? Então, elas são dogmáticas, moral, ciência bíblica, história eclesiástica, direito canônico, e etc. Mas tudo isso sempre a partir do ato da fé. Então, o objeto do conhecimento teológico são os dados da fé e o método é a procura de integrar a fé com a razão. Então, esse tipo de conhecimento ele tem características próprias. E quando a gente fala de conhecimento teológico, o componente mais importante é a fé. Né? A fé é o elemento, o objeto, né, de busca desse tipo de conhecimento. Bom, algumas características da teologia, né? É o estudo do absoluto e da relação que existe entre absoluto versus relativo. A matéria de estudo é Deus como ser que existe independentemente e o qual detém não as potencialidades, mas a ação do perfeito. É uma das características. Há nesse nível de conhecimento a reflexão sobre a essência e a existência naquilo que elas têm como causa primeira e última de toda a vida. Né? A teologia defende a proposta de que a inteligência e a racionalidade diferem dos sentidos por natureza e não só em grau. Nas coisas é que se busca o ser é capaz de ser abstraído pela teologia, pela inteligência. Né? Do ponto de vista teológico, a existência divina é evidente e evidencia a evidência não se demonstra e nem se experimenta, mas analisa, interpreta e explica. Considera-se, nesse caso, Deus como ser evidente a priori, o ser que possui a perfeição e, portanto, emana o princípio vital e coordena o plano existencial através da essência contida na existência. Na teologia, o método é reflexivo e lógico. A fonte de conhecimento encontra-se nos livros sagrados, os quais necessariamente não precisam ser cristãos. Bom, a gente quando fala do cristianismo, a gente tem que lembrar que não só o cristianismo é uma parcela, né, da população mundial e não é a maior, né? Não é a maior de todas as religiões, né? Tem outras,
outros tipos de religiões, outras religiões. A gente fala do cristianismo porque o Brasil ele é predominantemente um país cristão, né? Então, é importante a gente lembrar que quando a gente fala de conhecimento teológico, nós não estamos falando apenas do cristianismo, né? Se a gente for analisar no Brasil, falando de uma forma bem aberta, né, eu tento olhar para o conhecimento teológico de uma forma bem aberta, não de rejeitar aquilo que eu não acredito, né? Eu tento olhar assim que as pessoas, da mesma forma que ela tem uma necessidade de saber, de descobrir, né, que é nato no ser humano, as pessoas também vivem dentro delas uma insegurança muito grande, não falo só insegurança, mas um desamparo, né? O ser humano ele tem um desamparo na vida, principalmente quando ele pensa na vida e na morte, né? Então esse sentimento de desamparo faz ele buscar uma força, né? Leva ele a buscar uma fé, né? Então essa fé ela é construída a partir das religiões, né? De forma muito geral a partir das religiões. Nem todas as religiões elas acreditam têm uma fé professada no cristianismo, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, uma filosofia, uma religião oriental, ela não está na história de Jesus Cristo, no próprio cristianismo. Ela é orientada por outras características, por outros pontos de referência, né? Algumas, como eu estava dizendo, a fé que existe, né, na própria natureza, a vida que contém a natureza, o sol, as árvores, tudo isso existe nos animais, na própria terra, aquilo que ela produz, né? No ar que nós respiramos, nas estrelas, na lua. Então, muitas crenças, elas buscam o seu amparo nessa força que a natureza tem e que ela exerce sobre nós, como ela cuida de nós, né? Eu acho isso também muito bonito. Então, como eu disse, eu acredito que eu tento ver de uma forma muito aberta, né, as crenças religiosas e a fé. E eu não vou entrar muito em detalhe porque eu acho que isso não vem ao caso aqui. A gente pode, em um outro momento, falar sobre isso pessoalmente, né? Algumas dessas características, no slide anterior, eu trouxe uma perspectiva de um outro autor quando ele fala da fé, porque eu acho mais claro do que esse livro que nós adotamos e que tem aqui essas características, né? Bom, agora nós vamos falar sobre o conhecimento científico, que é o que mais nos interessa, né, nessa disciplina. Mas quando a gente fala de conhecimento científico, a primeira coisa que eu acho que é importante falar é que nenhum desses tipos de conhecimento está desligado do conhecimento científico. Existe uma inter-relação entre intuição, senso comum, bom senso, tudo isso está dentro daquilo que a gente chama de conhecimento científico. Está interrelacionado ao conhecimento científico. Mas a gente não pode colocar que cada um desses separadamente um tipo de conhecimento científico, porque o conhecimento científico ele tem características próprias, ele tem um rigor, ele tem uma sistematização, ele tem uma intencionalidade. A gente vai falar um pouco mais disso daqui a pouco, né? Então, é importante falar que também que o conhecimento científico ele é uma conquista muito recente da humanidade. O conhecimento, a ciência, ela surgiu, né, há mais ou menos 300 anos, no século XVIII, né? Como eu já disse antes, ela surgiu com Galileu, né, com o processo de matematização dos dados, né, e também de uso de
de instrumentos que são, como é que fala, mensuráveis, tá? Bom, então é importante a gente considerar que a partir do momento em que surge a ciência com Galileu, é, as ciências começam, como se começa a desenvolver a ciência, aí isso vai provocar uma característica nela, né? As ciências ela passa a ter uma particularidade, ou seja, começa a se separar o que é da biologia, o que é do campo da física, da química, da matemática, né? Então, há nesse processo, com o surgimento da ciência, a construção dos edifícios científicos, dos campos científicos, né? Então, se a gente pode falar que das ciências humanas surge a gramática, surge o direito, a pedagogia, a psicologia, etc. A gramática estuda as regras da escrita e da fala, né? É, em relação à língua portuguesa, o direito vai definir o que é moralmente, um ato moralmente que pode ser cumprido pelo homem e que também pode se exigir do outro, né? A pedagogia estuda sistematicamente o fenômeno da educação, a psicologia estuda o comportamento do homem e etc. Né? Então, o, o, o método científico, a gente falou um pouco de conhecimento científico, agora em relação ao método científico. Né? O método científico ele tem, ele é especificamente diferente de acordo com cada tipo com as diferentes ciências, melhor dizendo, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Não é o mesmo o método científico, não é o mesmo das ciências experimentais em relação às ciências humanas. Vamos pegar, por exemplo, a medicina para descobrir uma vacina contra um determinado vírus, né? Então ela vai ter como metodologia, como método, a experimentação, né? Então a gente vê agora atualmente se utilizar uma determinada substância para testar nos seres humanos se ela vai ser efetiva na cura de uma determinada doença, né? Quando a gente vai fazer uma metodologia no campo das ciências humanas, isso é diferente. A gente não tem como experimentar, mensurar, né? Então a gente parte de categorias, de conceitos diferentes, né? Então o conceito científico, eles também vai ser diferente de acordo com cada tipo de ciência, né? Como a gente já falou, as ciências experimentais, as ciências humanas, elas têm diferenças, características diferentes, né? As experimentais, ela analisa, ela manipula as coisas. As ciências humanas procuram entender as pessoas, seu comportamento, os produtos culturais, suas leis, etc. Né? Então, algumas características diferentes, né? Em relação entre uma e a outra, né? O conhecimento científico ele tem características diferentes dos demais conhecimentos que a gente falou lá atrás, né? Do conhecimento filosófico, do conhecimento do senso comum, do conhecimento teológico, né? Então, quando a gente vai desenvolver o conhecimento científico, algumas das características dele, as regularidades, existem regularidades. Então, observa-se que determinados fatos, observando determinados fatos ou fenômenos, existe uma regularidade. Então, a partir dessas regularidades, são feitas generalizações, né? E essas generalizações podem ser classificadas ou expressas ou enunciadas como uma lei, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem simples, a água, né? A composição da água, ela é composta de matérias de hidrogênio e oxigênio. Isso é uma lei, né? Isso é uma coisa clara, né? Então existe uma regularidade nisso daí.
Outra característica é a objetividade. Então, quando se constrói uma narrativa científica ou um discurso científico, ele é despojado de toda a emoção, né? Você não utiliza na escrita científica adjetivações, né? Então você é o mínimo, você utiliza assim o mínimo possível, né? Seu discurso ele tem que ser, ele não pode ter uma conotação emocional, né? Em relação ao que se pretende desenvolver, né? Então ele tem que ser um discurso assim impessoal, né? Ele tem que ser algo que seja competente em relação àquilo que a comunidade científica propõe. Outra questão importante é a linguagem científica. Ela é uma linguagem rigorosa. A gente utiliza, por exemplo, na geografia, quando se fala que um conhecimento é geográfico ou tem relação com o pensamento geográfico, o que a gente pode dizer disso? Aquele discurso ele vai utilizar categorias, conceitos da geografia, princípios da geografia, né? Então é essa uma das características dessa linguagem rigorosa, né? Então ela não vai usar, por exemplo, uma categoria lá da psicologia, ela vai usar uma categoria da geografia. Você pode até relacionar a geografia com a psicologia, mas a gente tem que sempre ter o pé, né, naquele determinado edifício, né, de onde você está trazendo, qual que é o seu lugar de fala. Se você é geógrafo, se você está pesquisando algo relacionado à geografia, então o seu lugar de fala é na geografia. Então você pode até pegar, associar com uma outra ciência, mas você faz esse trâmite a partir da própria geografia. O seu solo é a geografia, né? Vamos dizer assim. Então, a linguagem ela se torna mais precisa na medida em que se utiliza a geografia, por exemplo, para transformar as qualidades, né, em detrimento da quantidade. Então, isso é uma característica de, por exemplo, quando a gente traz um discurso da geografia muito no campo da geografia humana, né, onde se não é algo mensurável, né? Então, cada ciência tem seu modo específico, né? E sua linguagem, que delimita o rigor, né? Por exemplo, se eu fosse trabalhar numa outra ciência, eu teria que usar tantos conceitos como a própria linguagem específica daquela ciência, né? Então, existe esse rigor no vocabulário específico da ciência, né? A gente pode pensar isso em outras áreas, por exemplo, no direito, existe uma linguagem própria, na medicina também. A gente às vezes não consegue ler, entender aquilo que um médico fala, dependendo se ele utilizar termos muito técnicos, também a gente não consegue entender, né? Porque a gente não é alfabetizado para entender, né? Da mesma forma, aquilo que a gente fala da geografia pode também ser algo em que uma pessoa que não é especialista na área não vai entender. Muito correntemente acontece quando a gente chega na escola e traz um discurso muito academicista, né? E as crianças não conseguem, os adolescentes não conseguem entender. Então, às vezes, a gente tem que traduzir, não é nem dar sinônimo, mas fazer entender aquilo, o significado, por exemplo, daquilo que chama tectonismo, uma palavra, por exemplo, né? Então são certos vocabulários que a gente tem que fazer uma certa modificação, adequar ele para uma linguagem escolar, né? Essa é a grande arte que a gente faz quando chega nas escolas no período de estágio. E isso alguns alunos conseguem fazer muito bem, né? Por isso que tem um lado sensível, tem um lado de um bom senso, né? Então você não pode chegar na sala de aula de um sexto ano e falar da mesma forma que você vai falar, por exemplo, no primeiro ano do ensino médio ou no terceiro ano do ensino médio,
né? Ou então lá na sua sala de aula, na universidade, quando você vai discutir, debater um tema. Então, quando você está na universidade, é um discurso, uma discussão que utiliza os termos científicos, né, de forma bem tranquila, né, e da mesma forma não pode ser feito quando você trabalha lá no ensino fundamental 1, né. No ensino médio, você já está num momento de transição. Muitas pessoas já entendem, mas a gente sempre tem que fazer essa tradução, né? Eu chamo isso de tradução. Tem alguns autores que chamam isso de transposição didática. Outros utilizam um outro termo, que é. Ah, esqueci agora. Vamos deixar isso para depois. Mas é assim, lembrei, recontextualização. Então é você dar um tratamento para um determinado termo científico, né? Para que haja um entendimento. Bom, em relação à linguagem rigorosa é isso, né? Um outro aspecto diz respeito às ciências humanas. Quando se trata das ciências humanas, elas não são, da mesma forma que a física e a matemática, matematizáveis, ou seja, mensuráveis, né, possíveis de ser utilizado instrumentos, né, de medição. Mas as ciências humanas têm um componente qualitativo de base, né? Quanto maior importância, aliás, as ciências humanas, o qualitativo, ele tem muito mais importância do que o quantitativo, né? Então, não que não haja o quantitativo, pode haver sim, só que o que tem uma ênfase maior, né, é um componente de maior importância, é o qualitativo, né? Bom, aqui no slide fala, o conhecimento científico dá-se à medida que se investiga o que se faz sobre a formulação de problemas, os quais exigem estudos minuciosos para o seu equacionamento. Bom, a coisa mais importante que a gente fala para começar uma pesquisa ou investigar um determinado objeto, a primeira coisa é a formulação de problemas. Às vezes a gente vai pesquisar justamente aquilo que nos intriga, aquilo que já está formulado na nossa cabeça como problema, né? Eu, por exemplo, busquei algo, como eu sou professora há muitos anos, e se eu estivesse trabalhando especificamente com a geografia regional, talvez eu buscaria um outro objeto, com certeza. Mas como eu tenho trabalhado há muitos anos nos cursos de licenciatura, e uma das coisas que mais me incomodaram quando eu comecei a trabalhar foi o estágio, então isso se tornou um objeto de pesquisa, porque ele me incomodava. Ao mesmo tempo, eu tive muita dúvida se eu partia para ele, para investigar esse objeto, né? Porque é muito complexo você pensar, investigar o estágio. Eu vejo muitas análises e muitas pesquisas são muito superficiais. Então, acabei me debruçando sobre ele, meio que contra a vontade, mas, no fundo, esse problema que me intrigava, ao mesmo tempo, ele me enchia de motivos e de vontade de entender mais profundamente. E quando você mergulha numa determinada área, num determinado campo, né? Vamos falar área do conhecimento, no conhecimento, né? Que está dentro de um campo, né? Por exemplo, o estágio, a formação de professores, aí você começa a descobrir coisas, as relações que existem em torno do estágio, em torno da formação de professores. Então você ultrapassa o limite do estágio para conhecer, você conhece muito mais profundamente o todo, a totalidade que envolve ele. Então, às vezes, a gente pensa numa coisa tão pequena, né, uma coisa tão pequenininha que eu estou pesquisando, mas quando você busca a totalidade dessa coisa pequenininha, né, e quando você faz um trabalho que mergulha realmente no conhecimento científico, você é capaz de descobrir muitas coisas, muitas relações, e nessas relações
muitos conceitos, muitos conteúdos que podem estar vinculados a ele, né? Às vezes a gente põe um limite, porque você começa a descobrir tanta coisa que pode ser articulada na discussão, ou numa reflexão, ou na produção, né, que você acaba pondo um limite. Né? Então, a pesquisa científica é isso, conhecimento é um conhecimento muito mais amplo e é muito diferente do senso comum, não é um conhecimento superficial. Né? Aí a gente está vendo nesse slide os elementos que compõem o método científico. Né? Tudo parte sempre da observação. Né? A observação. É na observação que a gente elege o problema ou descobre o problema. Né? E quando a gente descobre o problema, a gente pode pensar nas hipóteses de resolver o problema ou de ultrapassar o problema. Né? Outro elemento que é importante é a própria experiência em relação àquilo que a gente está observando e o problema existente. Então, a experiência é algo relevante, né? Antes de uma pesquisa e depois, na medida que você vai desenvolvendo o conhecimento, né? E aí, muitas vezes, você utiliza esse conhecimento numa nova experiência e alcança outros resultados, né? E desses resultados você pode fazer uma conclusão inicial, né? Ou que a gente chama de resultados preliminares, né? E aí você pode analisar se aquela hipótese ela é certa ou não. Né? Nem todo conhecimento, esse organograma, ele mostra um pouco assim uma sequência que é muito do campo da geografia, vamos pensar de uma ciência experimental, né? De uma geografia mais no campo da natureza. Né? E nem sempre a gente passa por todas essas etapas, nem tudo é experimentável, nem tudo cabe a hipóteses, né? Mas é um caminho, né? É o caminho. A gente não começa a investigar um problema sem ter observado esse problema na realidade. Então ele surge da realidade empírica, né? E aí ele é estruturado, ele é criado, né, o problema e uma problemática, né, para depois, a partir disso, você sistematizar, criar diretrizes das referências bibliográficas que você vai utilizar para alcançar um entendimento, uma compreensão, uma análise, ou compreender o problema de fato e analisar as possibilidades, né, de ultrapassar aquilo que é existente. Mais ou menos isso. Outras características do conhecimento científico, né, a gente poderia dizer também o uso de instrumentos, né, para medir, né, para pesar, por exemplo, a balança, o termômetro, né, que muitos cientistas utilizam para ultrapassar essa ciência imediata e subjetiva da realidade. Né? Isso principalmente em relação às ciências experimentais. Né? Então, esse uso de instrumentos, ele transforma o conhecimento em algo mais rigoroso, mais preciso, mais objetivo. Né? Outra característica do homem, né, para pensar em ultrapassar esses fenômenos, o homem, quando ele utiliza esses instrumentos e elabora esse conhecimento preciso, objetivo e rigoroso, ele faz isso com uma intenção não só do imediato, né? Mas também da previsibilidade. Por exemplo, a previsão do tempo, né? A previsão dos efeitos de uma pandemia ou a previsão dos efeitos de uma legislação trabalhista, de uma nova legislação trabalhista, né?
o que uma nova política trabalhista pode, como é que fala, refletir na qualidade de vida da população trabalhadora ou da classe menos privilegiada, né? Então, a ciência ela é capaz de produzir isso, né? Tanto no campo da geografia, da ciência mais experimental, como também de uma ciência humana, né? Que vai utilizar também de dados quantitativos para fazer essa avaliação. Uma outra característica importante é que a ciência ela desenvolve a tecnologia, né? A partir da tecnologia, ela desenvolve e ultrapassa, ela desenvolve a previsibilidade e ultrapassa essa percepção imediata da realidade. E a tecnologia ela muda a vida dos homens, né? E ela mudou a vida dos homens desde o século XX, né? Por quê? Porque essa tecnologia, por que ela muda a vida dos homens, né? É importante a gente pensar dos dois lados, né? Por um lado, a tecnologia ela pode estar a serviço dos homens, né? A gente pega, por exemplo, um computador, um celular, né? Ela está a serviço dos homens, ela ajuda a gente a dinamizar as nossas tarefas, as nossas obrigações, as nossas necessidades tecnológicas, né, de acessar qualquer tipo de plataforma ou sites, ter um determinado conhecimento. Em inúmeras tarefas, a gente nos auxilia em muitas tarefas, né, inúmeras tarefas. No entanto, essa mesma tecnologia ela pode não estar a serviço do homem, mas ser contra o homem, o próprio homem. A gente vê que a tecnologia, na medida que ela vai desenvolvendo, ela vai excluindo muitas pessoas, muitos trabalhadores do mercado de trabalho, né? Então, ela tem essas duas faces, né? Bom, uma outra coisa que eu acho que é importantíssima a gente falar é que a ciência não é neutra, né? Essa ideia de que a ciência, que existe uma ciência neutra, que é algo neutro, não, isso não é verdade. Isso é uma falsa ideia, ou uma falácia, né? Por quê? Porque nós somos seres que pensamos, que temos ideias, que temos uma cultura, né? Então, não existe ciência neutra, né? Ela, por que que não? Porque a realidade ela não pode ser explicada de uma única forma, a partir de uma única ideia, né? É como se o conhecimento não fosse falível, né? O conhecimento é falível, né? Então, algo que pode ser verdadeiro hoje não era há 50 anos atrás e não vai ser provavelmente daqui 10, 20, 30 anos, né? Então, por isso que a ciência ela é algo falível, ela não é um conhecimento único e nem permanente, vamos dizer assim, né? Então, atualmente é entendido como uma busca constante de explicações, de revisão e reavaliação de seus resultados também, né? Então, a ciência, ela tem essa característica, né? E a própria ciência, ela tem consciência de que ela é falível, né? E que ela tem limites. Tudo tem os seus limites, né? E por isso que algo que você pode falar hoje, né? Às vezes, por exemplo, você faz uma pesquisa no mestrado, né? E aí você utiliza alguns referenciais, você utiliza alguns referenciais bibliográficos, ou você faz uma discussão, aí depois de uns 5 anos, você vai fazer o doutorado, que é o meu caso, né? Aí alguns autores que você utilizou lá no mestrado, você vai ver que não vão servir para você utilizar como referenciais teóricos no doutorado, né? Você vai vendo que existem outras leituras mais complexas que você não teve acesso naquela época, e aí você vai entender, você vai aprofundar muito mais o estudo, né? E vai chegar a um conhecimento muito mais complexo,
E aí você vai querer usar, ou você vai buscar, às vezes, outros referenciais, inclusive os do campo da filosofia, que é muito comum quando a gente chega no doutorado, sempre trazer a discussão filosófica. Na verdade, nós da geografia, né? Porque o pessoal, algumas áreas, utilizam muito a filosofia. A história mesmo, ela discute muito o discurso teórico, né? Está muito vinculado à filosofia. Bom, acho que era isso que eu queria dizer, né? E espero que vocês gostem dessa apresentação. Também quero deixar claro que foi a primeira minha, às vezes eu não fiz ela de uma forma muito tranquila, ficou um pouco mecânica, mas é isso, tá? É isso que foi possível, tá bom? Então tá bom.